Hebreus 3 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes da chamada celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele, Jesus, merece uma glória maior do que Moisés. Assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até ao fim a nossa confiança e a glória da esperança. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como na rebelião, no dia da provação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Irmãos, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até ao fim, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A mensagem que eu vos quero pregar, ela tem um título, e o título é: a pessoa que avança não tem medo de ouvir. E aqui a expressão medo de ouvir está relacionado com... Eu não sei se no Brasil funciona da mesma maneira, mas há uma expressão que é: já vais ouvir. No Brasil, se eu disser assim, as pessoas também pensam no que eu estou a pensar? O que é que eu estou a pensar, não é? Já vais ouvir. E então é isto: a pessoa que avança, para quem é crente, a pessoa avança sem ter medo de ouvir. E deixa-me dizer-te, quero já começar por assumir isso com o texto que temos à frente. Quando tu és crente, tu vais ouvir. Vais ouvir. Acredita, não é se, é quando. Tu vais ouvir. Porque há coisas que vão precisar de ser corrigidas na tua vida. E quanto mais dependente do Espírito tu estiveres, vivendo a igreja como Jesus planeou que a igreja fosse vivida, tu inevitavelmente vais ser corrigido pela igreja. Inevitavelmente. Então tu vais ouvir. Logo, a pessoa que progride como a Bíblia quer que tu progridas, não foge dos momentos em que pode ser confrontada verbalmente. É assim, tu não gostas desses momentos tanto como eu não gosto. Eu não gosto nada de ser corrigido, ok? Eu não tenho prazer nenhum quando alguém me vai, como nós costumamos dizer, quando alguém me vai dar nas orelhas. Eu não gosto. Acho que aqui ninguém gosta. Mas a pessoa que progride não tem medo quando isso acontece. Porquê? Porque o nosso exemplo é Jesus. E a gente que segue Jesus avança. Porque ter os ouvidos disponíveis para ouvir aquilo que não queremos é sinal que o nosso coração está tenro. Há um dito em inglês que vai assim: hard words make soft hearts. Portanto, palavras duras fazem corações moles, nesse sentido. Moles no melhor sentido, suaves, tenros. Pensa nisto. Palavras duras, ninguém gosta de as receber, mas elas ajudam a que o nosso coração fique maleável.
Então é isto que eu te quero pregar nesta manhã, nesta tarde. Mas uma vez mais vamos pedir a Deus que faça acontecer isto, porque o nosso poder de querer pregar e de querer ouvir só não chega. Obrigado, Senhor. É bom estar aqui em Algés, Senhor. É bom ver esta casa cheia. Tu estás a atrair pessoas pela primeira vez aqui. Estás a atrair tantos que já aqui estão há algum tempo, que vivem em 2026 com uma expectativa especial. Obrigado, Senhor, por tudo o que está a acontecer aqui, que é especial. Até para quem, como eu, já vai no terceiro culto hoje, nós chegamos aqui, adoramos o Teu nome e sentimos que há coisas especiais a acontecer nesta casa de oração, Senhor. E também é por isso que não temos vergonha de pedir, Senhor, faz isso, faz mais acontecer, faz coisas especiais acontecer agora. E que nós possamos estar atentos, nossos ouvidos possam estar atentos, que nada nos atrapalhe, para nós recebermos a Tua palavra. Ajuda-me a pregá-la com eficácia e com fidelidade, para que quando nós estivermos a comer o pão e a beber do vinho, o pão até saiba melhor e o vinho até saiba melhor, porque estamos mais dependentes do Teu Santo Espírito a partir dos méritos do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. É por isso que não oramos no nosso nome. Não é no nome do Tiago, não é no nome do Daniel, não é no nome de ninguém, é no nome de Jesus. A igreja pode responder com força? Amém. Vou já dizer outra coisa, meus irmãos, vamos voltar à palavra. Lá na igreja onde eu fui, a Igreja Lâmpadas da Cidade, uma igreja muito querida para mim, eles fazem uma coisa que eu geralmente não faço, não é? Sou batista português, os batistas portugueses são calmos, são pessoas tranquilas, e geralmente nós não temos aquela prática que eu sempre tive inveja nos nossos irmãos mais pentecostais, que é quando aqueles pregadores que se viram e dizem assim, vira-te para o lado e diz ao teu irmão, e depois eles dizem o que quiserem, não é? Ok? Eu pude fazer isso na semana passada. Eu em Algés eu vou querer fazer, está bem? Portanto, vocês não se importam se eu fizer vida para... Eu sei que alguns de vocês vieram daí, são muito traumatizados e tal, mas eu nunca tive direito a isso e, portanto, eu quero, está bem? Portanto, fiquem preparados que eu venho aqui com alguma vontade de dizer vira-te para o teu irmão e diz isto ou diz aquilo. Não é? Já estou a ouvir aí gente a gemer de sofrimento. O que me dá mais vontade de fazer isto, ok? Vamos lá voltar. Carta aos Hebreus. Vamos no capítulo vamos lá, vamos responder. Número 3... E, à medida que avançamos, vamos apercebendo que esta carta vive de quê? Começa por C. Comparações. Então, Jesus foi comparado já com os anjos. Então, o que é que aconteceu no capítulo 1 e no capítulo 2? Resumo dos capítulos anteriores. O que é que aconteceu? Aparecem os anjinhos e o livro diz assim, os anjos são muito bons, mas Jesus é melhor. E agora vamos para uma segunda comparação que é muito importante, tendo em conta que esta carta está a ser escrita a hebreus, a judeus. Então, o que, assim muito resumidamente, este capítulo 3 está a fazer é trazer Moisés para o assunto. Numa escala de 0 a 10, qual é a importância de Moisés para os judeus? Numa escala de 0 a 10? É 11. Ok? É 11. Não é 10, é 11. Moisés é muito importante. Porquê? Porquê é que Moisés é muito importante para os judeus? Força. Várias razões, mas diz pelo menos uma. Porquê é que Moisés é importante para os judeus? Porque Moisés libertou o povo do Egito. Mais, porque é que ele é muito importante? Ele recebeu as leis. Já agora podemos dizer uma terceira. Há tantas razões que tornam Moisés importante. Uma terceira razão. Podem ser muitas. Estas duas já estão certíssimas. Deus falava com ele. Portanto, Moisés é aquela referência que é difícil pensarmos em alguém melhor. E o que é que o texto está a fazer? Olhem lá, vamos lá voltar, verso 1. Santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente. Quem é este apóstolo? Quem é este sumo sacerdote? Jesus. Que é como se o autor tivesse a dizer, pessoal, vamos pensar em Jesus. Verso 2, ele foi fiel, que o constituiu assim também, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Então, já chamou Moisés. Já chamou. Olha, Jesus foi fiel. E já agora vou falar de Moisés. Verso 3. Reparem bem a afirmação que ele faz. Jesus merece uma glória maior. Maior. Jesus merece uma glória maior do que Moisés. E ele dá uma comparação, que é uma comparação da arquitetura. Porquê?
Porque o construtor tem uma honra maior do que a casa. Nós temos pelo menos uma arquiteta. A Pauliana é arquiteta. Temos mais algum arquiteto aqui na igreja? Os arquitetos, como vocês sabem, são gente fina. Não é? Os arquitetos são gente fina. É verdade. É aquele curso, eu fui para Artes e Humanidades, porque era o melhor caminho, é para o Tiago, tu só te safas em Artes e Humanidades. E lá fui eu para Artes e Humanidades. Aliás, Artes e Humanidades, eu fui para Humanidades, desculpem. Os meus filhos é que foram para... Não, a minha filha é que foi para Artes e Humanidades, é isso, eu já estou confundido. Eu fui para algum lugar e consegui tirar um curso, não me perguntem como, mas consegui. Ok? Mas eu fui para Humanidades, portanto estudei Ciências da Comunicação na faculdade. Mas mais tarde comecei a pensar em cursos e hoje, se eu tivesse, não tenho capacidade, nem tempo, mas eu às vezes gostava de ser arquiteto, não é? Porque os arquitetos são especiais e tal. E vocês, digam para aí um arquiteto que vocês conhecem. Um arquiteto conhecido. Niemeyer, não é? Sabem que eu fui ver do Niemeyer? O Copan é do Niemeyer, não é? O Copan é do Niemeyer, é. Então eu queria ver o Copan. Os irmãos de São Paulo sabem o que é que eu estou a falar, certo? Não sabem o que é o Copan? Vou ter de ser eu, o português, a ensinar-vos o que é o Copan. O Copan é aquele edifício bonito em ondas, lá no centro de São Paulo. Estes irmãos estão tão revestidos de Cristo, não sabem nada, né? Já estão lá arrebatados na glória. Nem sequer sabem o que é o Copan, sinceramente. O Copan é um dos edifícios emblemáticos. Eu acho que é do Niemeyer, podem conferir aí. E eu queria ver, então fui lá. Agora também não nego e vou partilhar isto. Fiquei um pouco triste, porque cheguei lá e as pedrinhas, os ladrilhos estão a cair. Então estava com uma tela gigantesca em frente. É como o pessoal quando vai aqui à Torre de Belém e está aquilo em obra assim que não vê nada. Então é isso. Mas porquê é que eu vos estou a falar de arquitetos? E vocês fizeram bem em lembrar o Niemeyer, porque é um dos mais marcantes em todo o mundo no século XX. O Niemeyer é mais importante do que as suas próprias construções. Basicamente é isto que o texto está a dizer em relação a Jesus. Portanto, Jesus ainda é maior do que Moisés. Porque Moisés era gente finíssima, gente fiel, mas quem arquitetou a própria fidelidade de Moisés foi o Jesus. Logo, o melhor que nós podemos aprender dos melhores exemplos de fidelidade no Velho Testamento é que eles chegam a Jesus. É que o propósito de um homem tão importante como Moisés ter existido é tu poderes apreciar ainda mais, não apenas Moisés, mas apreciar Jesus. Portanto, o ponto aqui não é para aqueles judeus, não te esqueças do contexto. O contexto é que esta carta foi escrita a judeus que começaram a sofrer perseguições pelo facto de se terem tornado cristãos e começaram a coçar a cabeça e pensar assim, esta coisa de me ter tornado crente, isto se calhar não foi um bom negócio, porque eu agora sofro por ser crente. Se calhar era melhor eu voltar para o judaísmo. E o que o texto está a querer dizer é não voltes atrás. Porque ainda que tu voltasses atrás para Moisés, o propósito de Moisés é chegar até Jesus. Portanto, a ideia do texto é não te ponhas a recuar, não te ponhas a andar para trás. Porque o propósito de Moisés é ele ser um anúncio de Jesus. Quem arquitetou Moisés foi Jesus. Por isso é que tens aí a figura da casa. O exemplo arquitetónico da casa vai avançar para responsabilizar quem crê em Jesus. Porque nós somos feitos casa de Jesus. Olha o verso 4. Porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo. Okay? Mas Cristo. Então significa, Moisés é ótimo, mas Cristo. Olha lá. A casa é fiel sobre a casa de Deus. Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós. Nós somos a casa de Jesus. Agora tens uma condicional, um se. Como é que tu sabes que és casa de Jesus? Se conservares firme até ao fim a confiança e a glória da esperança. Então, o que o texto está aqui a dizer é que nós somos casa, mas nós sabemos se somos casa se aguentarmos até ao fim. Esta é uma frase que várias vezes nós repetimos aqui, que é, começar bem é fácil, terminar bem é que é difícil. Como tudo na vida. Quando eu digo começar bem é fácil, uma vez mais, eu também gosto de explicar isto. Eu não quero dizer que é fácil começar qualquer coisa, ok? Há coisas que nós começamos e que só para começá-las já foram difíceis. Mas o ponto, quando tu lês a Bíblia, é que tu termines bem aquilo que começaste bem.
Por isso mesmo é que aqui o aviso em Hebreus 3:6 é que tu sabes se és casa de Jesus se tu conservas a tua fé, se tu conservas a tua confiança, se tu conservas a glória da esperança. Por isso mesmo, se a pessoa não mantiver a firmeza, a fé que até podia parecer fé, realmente não é. Sabes, a carta aos Hebreus dá para algumas discussões clássicas no meio evangélico. Uma delas tem a ver com uma coisa em que nós não acreditamos, mas que há pessoas que às vezes interpretam a partir deste texto. O que é isso que nós não acreditamos, mas algumas pessoas interpretam a partir deste texto e no capítulo 6, que depois nós lá chegaremos. Há pessoas que acreditam, e nós respeitamos a convicção, apesar de respeitamos sabendo que está errada, não é? Mas há pessoas que acreditam que a salvação se pode perder. E vêm de textos como este, ou mais tarde no capítulo 6, nós vamos ter tempo para chegar lá, e interpretam estas ideias de se a pessoa não mantiver, então perde a salvação. Eu creio que a interpretação mais justa, eu e muita gente, não é essa, até porque me parece algo forçado e contra tudo o resto que a Bíblia diz, mas eu creio que a interpretação mais certa é: se a pessoa não permanece, só prova que parecia que era, mas nunca foi. Tanto que há outras ocasiões na Bíblia que a Bíblia diz até de uma maneira meio estranha, que às vezes até é bom que haja uns que voltam atrás, que é para a gente saber quem é quem. Portanto, o ponto aqui está: se a pessoa não mantém a firmeza, a fé que até podia parecer fé, não era realmente. E é assim, se tu tens perguntas como o Newton já avisou, por favor, faz chegar até nós. Porque nós falamos acerca destas coisas à quinta-feira, lá na Lapa. É verdade que um dos planos, e em breve isso vai ser começado, aqui ainda não temos data, é que nós vamos querer começar a fazer uma reunião de oração para Algés. Portanto, nós queremos fazer isso também aqui. Portanto, ainda este ano nós queremos planear ter uma reunião durante a semana aqui para falarmos nestas perguntas. Mas se tu tiveres perguntas, podes enviar. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa ainda em relação a isto, em relação às aparências. E já tenho 48 anos, portanto já tenho alguma experiência nisto também. Há muitas pessoas que a determinada altura afirmaram que eram crentes e que mais tarde deixaram de afirmar que são crentes. E que eu não duvido da sinceridade com que elas fizeram o passo número 1 e fizeram o passo número 2. Porquê? Porque nós somos tão carentes de Deus que uma das coisas que nos pode acontecer é nós enganarmos a nós próprios. Portanto, é normal que uma pessoa fique tão enganada dentro de si que ela se julgue uma coisa que não é. São as circunstâncias que depois vão testar a pessoa e mostrar se de facto nós somos de quem não somos. Agora, eu quero que tu voltes a olhar para este capítulo, porque aqui no verso 6 a coisa complicou-se um pouco. Mas a partir do verso 7 vem aí uma pedagogia. Vou dar alguns segundos para tu leres assim rapidamente o verso 7 até ao final. A partir do verso 7, ele vai citar outras partes da Bíblia. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurçais o vosso coração. E vai agora começar a falar daquilo que aconteceu no deserto. Quando o povo saiu libertado do Egito, mas uma volta que deveria ter-lhes levado pouco tempo, levou muito tempo. Levou 40 anos até chegarem à terra prometida. É isso que ele está a mencionar aqui. Portanto, não endurçais o coração, como na rebelião no dia da provação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso eu me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, isto é Deus a falar, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, aqui tu tens uma parte em que se fala do passado, para nós entendermos que, para que a pessoa tenha realmente fé, ela tem de fazer aquilo que o verso 7 diz. O que é que o verso 7 diz que nós precisamos de fazer? O que é que o verso 7 diz que nós precisamos fazer? Força, lê lá. Ouvir. Mas qual é a ideia que segue logo no verso 8? Portanto, o ouvir serve para nós não endurecermos o nosso coração. Então, eu quero chamar a tua atenção para isto, porque entre este verso 7 e este verso 11 é dado um exemplo negativo da desobediência do
dos pais daquela gente. Esta carta é aos Hebreus, esta carta é aos Judeus, portanto ele está a falar nos vossos antepassados. Os vossos antepassados não deram grande resultado no deserto, quando saíram do Egito, não deram grande resultado. Então ele está a invocar um exemplo complicado na família daquele pessoal para dizer assim, vocês não podem fazer o que eles fizeram. E uma coisa que sobressai deste capítulo 3, no verso 19, vai lá ao verso 19. Deste modo, vemos que eles, os vossos pais, quando desobedeceram, eles não puderam entrar por causa de incredulidade. Onde é que eles não entraram? Eles não entraram na terra prometida. Só houve 2 pessoas que entraram na terra prometida que saíram do Egito. Quem é que são essas 2 pessoas? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Todas as outras não entraram. E sabem porque é que Josué e Caleb entraram na terra prometida? Porque eles foram espias, não é? E eles acreditaram que Deus tinha o poder para vencer os maiores perigos que eles tinham visto na terra prometida. Estes todos os outros não entraram. Agora, uma vez mais, segue com atenção a pedagogia deste texto. O que aqui está a acontecer, quando o verso 19 diz que eles não entraram, é o resultado de uma fé que não ficou firme, de uma fé que parecia, mas que realmente não era. A solução passa por isso, por aquilo que já lemos no verso 7, ouvir o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo. Na Bíblia, ouvir nunca é apenas ouvir. Eu tenho capacidade auditiva e ouço. Na Bíblia, ouvir, no seu sentido mais completo, é guardar e obedecer. Não é apenas ouvir. Ouves-me estalar os dedos? Eu ouço. Não é apenas esse ouvir de quem escuta um som. É de quem escuta, guarda, e a integração dessa audição leva a que a pessoa se comporte de acordo com aquilo que ouviu. Por isso, na Bíblia, sabe-se que alguém realmente ouviu o Espírito Santo quando? Quando é que tu sabes que alguém realmente ouviu o Espírito Santo? É quando, por exemplo, eu chego aqui e diz, tive uma visão assim, assim, assado. É quando tu vês a pessoa obedecer. Quando há uma transformação na vida. Portanto, muitos de nós nunca teremos visões para partilhar. Atenção, eu agora não estou a falar acerca de visões, okay? Não estou a falar acerca da possibilidade de Deus até poder trazer visões à nossa vida. Não é este o assunto agora. Mas tu sabes que alguém ouve, não é porque ouviu uma voz apenas. É porque essa pessoa foi transformada, porque no teste do tempo ela continua a obedecer. Por isso, ouvir na Bíblia é obedecer. Não é por isso de estranhar que o texto vá prosseguir querendo evitar aquilo que tu encontras no verso 12. Vai lá ao verso 12. O que é que o texto quer evitar que tu vês aí a aparecer no verso 12? Força. Vocês sabem ler, tem uma Bíblia. Força. O que é que o verso quer que tu não tenhas? Um coração malvado, perverso, incrédulo. Sabes? Se avançares para o verso 15, aparece outra característica do coração, que já não é só malvado ou perverso. O que é que aparece no verso 15, no coração? Coração duro. Logo, há um plano que este texto te vai mostrar para tu não ficares com o coração duro, para tu teres um coração que ouve. Para teres, a imagem é mesmo esta, a imagem bíblica, para teres orelhas no coração. Tu precisas ter orelhas no coração. Na Bíblia o coração tem orelhas. Okay? Na Bíblia o coração tem orelhas. Então, para tu teres um coração com orelhas, tu vais encontrar aqui um tratamento. Há um tratamento indicado para o endurecimento do coração, que passa por aquilo que tu encontras no verso 13. Vai aí ao verso 13. Qual é a prescrição para o problema de corações que não têm orelhas? Como? É exortação. Dependendo da tradução que tu tenhas, podes ter exortação e outros termos. Por exemplo, na minha tem exortação também. Diz assim a tradução: exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então pensa nisto. A exortação, podes encontrar também o termo admoestação. A exortação e a admoestação são o tratamento para tu não ficares com o coração endurecido. Se tu fores ao dicionário, à palavra admoestação, tu podes encontrar esta definição. O que é uma admoestação? Uma exortação crítica
ou advertência dirigida a alguém pela incorreção de uma ação, afirmação ou omissão. Ok? Crítica, advertência, porque nós fizemos alguma coisa errada. Não fica aqui, o dicionário diz mais coisas. Em bom português diz descompostura. Eu não sei se no Brasil se usa muito a palavra descompostura. Aqui, e ele veio uma descompostura. Descompostura. Mais, não fica aqui. Repreensão, reprimenda, advertência benévola e conselho. Se tu reparares nesta palavra, a admoestação, a exortação, há coisas que são claramente negativas que nós gostamos de não experimentar e há outras que são mais positivas. Conselho, admoestação benévola. No entanto, este tratamento é dado no verso 13 para ser usado quando? Quando é que tu tens de tomar os comprimidos da exortação no verso 13? Vê lá, que é uma expressão muito engraçada. Porquê? Porquê é que é todos os dias, irmã Bia? Tem razão, já disse. Porquê é que é todos os dias? Porque é uma expressão aí engraçada. Porquê? Durante o tempo que se chama hoje. Tem graça, pelo menos eu acho graça. Porquê? Hoje é hoje, certo? Amanhã vai ser hoje também, não vai? E na terça-feira vai ser hoje. Então, é uma maneira engraçada de dizer, todos os dias vais ter de tomar isto. Doutor, sou doutor, quando é que eu tenho de tomar estes comprimidos? E é um doutor assim muito evangélico, durante todos os dias a que chamas hoje. Portanto, sempre, todos os dias. Agora pensem nisto, isto é interessante. A admoestação, ao contrário do que muitas vezes é a nossa expectativa, o aviso, a exortação, a correção, não é uma coisa que tem de acontecer nos dias em que alguma coisa te correu mal. Vou refrasear. Tu não tens de ser admoestado ou exortado apenas quando fizeste alguma coisa errada. E nós já não gostamos de ser exortados mesmo quando fizemos coisas erradas. Não. A lógica da Bíblia é diferente. A lógica da Bíblia é que tu deves ter a admoestação, não é apenas quando as coisas te correm mal. A admoestação é aquilo que se faz para que as coisas não te corram mal. Percebes a diferença? Tu não tens de ouvir apenas quando fizeste a asneira e já chegaste à conclusão, vou ter de ouvir pela asneira que fiz. A Bíblia é mais criativa. Tu tens de ouvir para não chegares a fazer a asneira. Porque é quando tu estás exposto à exortação, à admoestação, que o teu coração ganha orelhas. Vocês já estão a ver onde é que este sermão vai chegar? A maneira mais infalível para o teu coração perder orelhas e ficar duro é tu ficares longe de gente que te pode admoestar. A maneira mais eficaz para o teu coração perder orelhas e endurecer é tu ficares bem distante de pessoas que te podem confrontar. Deixa-me ir mais. A maneira mais eficaz de o teu coração não ganhar orelhas e ficar duro é tu não perderes tempo com uma igreja que seja bíblica e saudável. Porque se tu não tiveres uma comunidade que te exorta, tu podes ter a certeza que nunca ninguém te vai colocar em causa. Tu vais viver a vida que quiseres. Ninguém te vai chatear. Vais poder dizer assim, eu não tenho de ouvir ninguém. Mas se tu queres este tratamento de ter um coração tenro, um coração maleável, um coração ensinável, então tu não podes ter medo de ouvir, porque ouvir é sinal que Deus ainda não desistiu de trabalhar na tua vida. Rapidamente, quero ainda chamar-te aqui alguns detalhes, temos de terminar. Mas quando tu vais, por exemplo, ainda nesta figura da arquitetura, tu tens aqui ideias muito fortes. Portanto, tens a ideia da arquitetura no início, a casa de Moisés, mas Jesus é o verdadeiro arquiteto, isto no verso 1 até o verso 3. Depois, entre o verso 2 e o verso 6,
o texto continua a desenvolver-se, para tu, no verso 6, teres esta ideia de ousadia e de esperança. E depois, quando entramos no verso 7, vimos o mau exemplo, depois vimos o tratamento do mau exemplo, ao chegarmos ao verso 15. E agora, eu gostava que nós pudéssemos terminar, eu vou desde já chamar os diáconos, para passarmos para a parte em que vamos comer do pão e beber do vinho, tentando aplicar isto na prática. Algés, o que é que nós temos de fazer quando nós lemos Jesus a ser maior do que Moisés e a querer que o nosso coração tenha orelhas para ouvir, para ser um coração maleável e praticável, e ensinável? O que nós precisamos de fazer uns com os outros, com muito cuidado, mas com muita coragem, é que nós precisamos de ser uma igreja que se sabe exortar. É a coisa mais fácil falarmos de um modo descuidado e criarmos conflitos uns com os outros. Aliás, deixem-me dizer isso, até porque é uma das vantagens que a pessoa tem quando está na abertura de uma igreja nova. Os primeiros anos são sempre especiais. Até porque nós ainda não nos conhecemos assim tão bem, ainda não conhecemos bem os defeitos uns dos outros. Tu tens 2 anos de namoro quando chegas a uma igreja. Aliás, da mesma maneira que te casaste, precisamente pela mesma razão. Porquê é que as pessoas se casam? Porque não se conhecem. Se conhecessem, se calhar, pensavam 2 vezes. Não é? E eu digo isto à vontade. Eu gosto mais da Ruth hoje ainda do que... Mas eu sei que quando me apaixonei por ela, fiquei meio inebriado, assim, meio fora de mim. Por isso é que a paixão é importante, mas a paixão não é a coisa mais importante do casamento. Isso digo-te já de caras. O mais importante é aquilo que a gente faz com a paixão e quando muitas vezes ela pode não existir e o amor tem espaço para ter paixão e para os momentos onde eventualmente a paixão pode não empurrar os cavalos. Okay? Porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque numa igreja o fácil é a pessoa chega, encontrei a igreja certa. E aqui eu não vou resistir, vou confessar uma coisa. Às vezes, hoje a internet facilita isso e pessoas mandam mensagens e às vezes nós recebemos mensagens no contexto da Lapa, Algés, agora ainda por cima com a Lapa Church em inglês. Pastor, como é que esta igreja é? E fazem logo muitas perguntas para ver se a igreja dá para preencher todas as exigências. E por um lado eu gosto de responder à pessoa, mas por outro lado eu penso assim, vem. Tu vais ficar iludido acerca da qualidade desta igreja e eu vou fazer parte do processo de tu te desiludires. Porque é assim mesmo. Porquê? Porque aquilo que te vai manter na igreja não são os momentos em que tu te pões a portar bem para evitares teres de ouvir. Aquilo que te vai manter na igreja é o Espírito Santo a trabalhar no teu coração de um modo em que, se for preciso, todos os dias tu estás pronto para ouvir a exortação, que é uma maneira também de encorajar, para que não cometas o erro. As pessoas às vezes julgam que a igreja serve para os momentos difíceis. Deixa-me dizer-te, a igreja serve para os momentos difíceis, mas a igreja serve também para impedir que momentos mais difíceis aconteçam na tua vida. E é por isso que tu precisas ter orelhas no coração. Então, eu termino com um conselho. Tu precisas de querer falar com coragem aos teus irmãos, mas também agora deixa-me dizer-te uma segunda coisa. Falar com coragem, se calhar, é mais fácil do que ouvir com coragem. E tu tens de ser humilde e ensinável para que, se o teu irmão tem alguma coisa para te dizer e é uma coisa difícil, tu sejas capaz de o ouvir e compreenderes que talvez Deus esteja a usar este irmão para que tu não cometas um erro maior do que aqueles que já tens cometido até aqui. Por isso mesmo é que, ao fecharmos esta mensagem, nós pensamos, não, Moisés de facto era incrível. Mas Moisés não tinha o poder de transformar os corações que só Jesus teve. Jesus é ainda melhor. Então, mas como é que eu sei que a tua comunidade está a levar o melhor que Jesus é? Olha, vou dizer uma maneira bem simples, difícil, mas eficaz. Nós exortamos-nos uns aos outros com a palavra de Deus. 2026 não vai ser um grande ano para ti se tu te mantiveres no mesmo nível de conhecimento da Bíblia com que começaste. 2026 não vai ser um grande ano para ti se tu te mantiveres no mesmo nível de confissão de pecados com que começaste. 2026 não vai ser um grande ano para ti se tu não desejares ouvir e falar para seres admoestado e tu admoestares. Não tem a ver contigo. Tem a ver com aquele que foi melhor do que Moisés e que, ao sacrificar-se,
na cruz, nos pôde dar uma vida nova. Recebam a bênção do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para vos livrar de tropeços e vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, a glória, a majestade, o império, a soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém.